Então vamos lá, gente. Boa noite a todos vocês. Desculpa aí o atraso aí que eu estava resolvendo um problema de trabalho, que teve alguns alunos, né? Não sei quem, sim, também não estou culpando os alunos, né? Com relação ao sistema que baixou minha atividade e repostou ela, né? Então os outros alunos, quando foram pegar minha atividade para fazer, já pegaram a atividade respondida já. Então, eles iam lá baixar, já estava respondida as atividades. Aí, outros alunos não estavam conseguindo postar as atividades, então eu tive que postar novamente a atividade sem resposta, né? E postar lá no SAP para os alunos que não estavam conseguindo. Por isso que eu dei essa atrasadinha. Mas vamos falar agora sobre receitas públicas, tá, gente? Nós já falamos sobre orçamento, PPA, LDO e LOA. Já falamos sobre abertura de créditos adicionais, né? Crédito especial, crédito suplementar e crédito extraordinários. Já falamos sobre princípios, né? O princípios, a aula de princípios eu dei presencial, né? Eu preciso gravar ainda para vocês a aula para quem não estava presente, né? Vou gravar ainda, não esqueci disso não, tá? E agora nós iremos falar sobre receitas públicas. Receita pública, tá? Coloquei aqui apenas duas citações de autores diferentes para falar sobre o que é receita pública, né? Aliomar Baleiro é um dos autores mais conceituados, tá, gente? Caso vocês queiram estudar contabilidade pública, tá? Então, procure Aliomar Baleiro. Tem um autor que eu gosto bastante também, que é o autor que eu estudei bastante para concurso público, que é o João Eudes, tá? Muito bom, bem fácil, tá? Bem didático o livro dele. Então, indico para vocês estudarem. Para quem quer passar em concurso público, né? Tem que dormir em cima de livro de contabilidade pública, tá? Então, vamos lá. Aliomar Baleiro conceitua a receita pública como sendo a entrada que, integrando-se ao patrimônio público, sem quaisquer reservas, condições ou correspondência no passivo, venha crescer o seu vulto com elemento novo e positivo. Então, a receita pública, né, que o Eliomar está falando, a Aliomar Baleiro está falando, receita pública é aquele valor que entra nos cofres do Estado sem ter uma contrapartida lá no passivo. Tá? Então, você vai pagar uma taxa e ele só vai entrar no caixa da empresa, né? Você vai ter lucro, você não tem contrapartida nenhuma lá no passivo. Tá? É isso que ele está querendo dizer. No livro, a lei 4.320 comentada, essa lei, tá, gente? É a lei que nós trabalhamos na contabilidade pública, tá? É a lei que rege a contabilidade pública. Lei 6.404 da iniciativa privada, 4.320 é a lei da contabilidade pública. Tem outro mecanismo que a gente trabalha bastante, tá? Que que os órgãos em si utilizam, tá? Caso vocês queiram anotar aí, se chama MCASP, tá? MCASP, todo ano tem atualização desse MCASP, é o manual aplicado à contabilidade pública, né, aplicada no setor. Então, o MCASP tem várias atualizações, todo ano tem atualização, então, sempre que nós lá no serviço estamos com dúvida, a gente consulta o MCASP, porque é o Tesouro do Estado que faz o MCASP, tá? Eu acho que eu tenho salvo aqui no meu computador, posso mandar para vocês, tá? Então, assim, como eu já falei, caso vocês tenham interesse em passar em concurso público, tá? Vocês precisam estudar todos os dias contabilidade pública, tá? Aí o livro 4.320 define conjunto de ingressos financeiros com fontes e fatos geradores próprios e permanentes, oriundos da ação e de atributos inerentes à instituição e que, integrando o patrimônio na qualidade do elemento novo,
Produz-lhe acréscimos sem, contudo, gerar obrigações. Novamente, vai entrar recurso no cofre do Estado, mas não vai ter obrigações, né? Não vai ter reservas, não vai ter reivindicações de terceiros. Então, toda vez que alguém pagar um imposto, uma taxa, alguma coisa, vai entrar recurso nos cofres do Estado, tá? Então, eu fui lá, paguei o IPVA do meu carro, então entrou dinheiro no Estado, não teve contrapartida nenhuma, tá? De obrigações, de passivo, tá? Não teve essa contrapartida de passivo. O cara só foi lá e pagou, então entrou dinheiro no meu caixa, tá? Então, isso é receita pública, tá? Assim, coloquei essas duas classificações, tá? Mas receita nada mais é do que aquilo que entra nos cofres do Estado, tá, gente? Então, toda vez que entrar dinheiro no Estado, nos cofres do Estado, é uma receita pública, tá? Então, paguei uma taxa, paguei o imposto, sei lá, paguei INSS, né, que é uma contribuição, enfim. Toda vez que eu pagar alguma coisa para o Estado, vai entrar como receita pública do Estado. A mesma coisa na nossa empresa, toda vez que a gente recebe alguma coisa, é uma receita, né? No Estado é a mesma coisa. Toda vez que a gente recebe alguma coisa, é uma receita pública. E as receitas públicas, existem dois tipos de receitas públicas: a receita orçamentária e a receita extra-orçamentária. Tá? A receita orçamentária são aquelas receitas, gente, que está no orçamento. Vocês se lembram lá que nas nossas primeiras aulas nós falamos sobre PPA, sobre LDO e sobre LOA, né? Então, lá, quando eu mostrei para vocês, aparecem as receitas. Então, tudo que está mencionado lá na LDO, no PPA e na LOA, né? No PPA, na LDO e na LOA, é considerado uma receita orçamentária. Por que é considerado uma receita orçamentária? Porque está dentro do orçamento. Já está previsto lá no orçamento que eu vou arrecadar tantos milhões de imposto de renda. Está previsto lá no meu orçamentário, no meu orçamento, no PPA, na LDO e na LOA, que eu irei arrecadar uns tantos milhões de IPTU, tantos milhões de IPVA, e assim sucessivamente. Então, está previsto lá no orçamento que eu irei arrecadar esses valores. Por isso que é considerado uma receita orçamentária. Já está falando lá no orçamento que nós iremos receber aquela quantia. Por isso que é considerado uma receita orçamentária. E a receita orçamentária temos dois tipos: a receita corrente e as receitas de capital. Receita corrente são aquelas receitas que entram todos os dias, né? Todo dia pinga uma receita lá. Hoje eu paguei o IPTU, paguei uma taxa, paguei a taxa de alvará, paguei a taxa de licenciamento, paguei IPVA, paguei o imposto de renda. Então, todos os meses, né, todos os dias está entrando dinheiro nos cofres dos cofres públicos. Então, isso é considerado receita corrente, tá, gente? Porque está, né, assim, receita corrente, como eu falei, vai entrar todos os dias. Todos os dias vai entrar, mas não entra todos os dias, entra dia sim, dia não, tudo bem, né? Mas está entrando, é recorrente que essas receitas ela entrem nos cofres do Estado. Então, isso são receitas correntes. Já as receitas de capital, né, são considerados de receitas, né, permanentes, tá? São recursos financeiros oriundos de possibilidades permitidas pela legislação. Nós vamos ver cada uma, tá? São as receitas a longo prazo, operações de crédito, né? Quando a gente vende algum bem do Estado e assim sucessivamente. Nós vamos ver lá para frente. Então, receitas correntes, tá? Elas entram todos os dias nos cofres do Estado,
e independe de aprovação de legislação, né? Lógico que está a legislação orçamentária, né? Mas é diferente das receitas de capitais, tá? De capital, que precisa, tá? Tá amparado por lei. Ah, quando que acontece receita de capital? É quando o governador, o executivo, vai pegar o empréstimo, quando eu vou fazer leilão desses carros apreendidos, né, ou leilão dos carros da secretaria, enfim, eu vou vender um prédio, aquele prédio da SEMA está muito feio, construir outro e vou vender aquele prédio da SEMA. Aí vai ser uma receita de capital, nós vamos falar lá para frente. Dúvida, gente? Dúvidas, sugestões ou reclamações? Não. Sobre receitas? Lógico que não terminamos, né? Vamos ver mais. Então, as receitas, nós temos dois tipos de receitas, né? Temos as receitas orçamentárias, que são as receitas que estão previstas no orçamento, tá? Aquelas que, quando nós elaboramos o PPA, a LDO e a LOA, nós mencionamos elas, né? Então, é orçamentária, ela já está prevista no orçamento. E nós temos as receitas extras orçamentárias, que não estão previstas no orçamento. Então, a classificação de orçamentária e extra-orçamentária é bem simples, né? Se está no orçamento, se está previsto, é orçamentário. Se não estiver previsto, é extra-orçamentário. Nós vamos ver cada uma, tá? Já começamos a falar sobre receita orçamentária, e existe receita corrente, que todos os dias entra recurso nos cofres do Estado, então isso é receita corrente, e a receita de capital, que acontece de vez em quando, né? Às vezes pode nem acontecer essas receitas de capital, tá? Então, aqui nós temos essas receitas correntes. Receita tributária, receita de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, receita de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? 8 receitas correntes, tá? Isso significa que essas receitas, vira e mexe, entra nos cofres do Estado, tá? Então, receita tributária entra quase todos os dias, receita de contribuições entra quase todo dia, receita patrimonial entra quase todos os dias, agropecuária, mesma coisa. Então, essas receitas correntes, significa que essas receitas correntes, vira e mexe, ela está entrando nos cofres do Estado. Ou é por dia, ou é por mês, tá? Ou é por trimestre, mas todo ano tem essas receitas, tá? Sempre vai entrar recurso referente a essas receitas, tá? Então, essas são as receitas correntes. Prestem bastante atenção, tá? Isso aqui vocês precisam aprender. Receita tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes, tá? Outras receitas correntes. Que não estiver enquadrado em nenhuma dessas anteriores, nós iremos classificá-las como receitas correntes. Aí nós temos receitas tributárias, impostos, taxas e contribuições de melhoria. Então, essas são as receitas tributárias. O que é imposto, gente? Vocês já estudaram imposto? Contabilidade tributária ou direito tributário? Já estudaram? Estamos estudando contabilidade tributária. Que bom. E já aprenderam sobre a diferença entre impostos, taxas e contribuições? Estamos vendo sobre impostos federais, né, e municipais, mas não adentrou. Mas vocês não sabem a diferença entre impostos, taxas e contribuições, né? Não.
Então, tá. Quando se fala em tributos, tá, gente? Existem esses 3 tipos aqui: né? Impostos, taxas e contribuições de melhoria. Impostos, como o nome mesmo já diz, né? Nós somos obrigados a pagar, né? É lógico, desde que tenha uma contrapartida em cima disso, né? Então, eu tenho um veículo. Se eu tenho um veículo, logo eu sou obrigado a pagar o quê? O IPVA deste veículo, né? Então, isso é imposto, tá? Você é obrigado a pagar. Eu tenho uma casa própria. Logo, eu sou obrigado a pagar o IPTU desta casa, tá? Então, os impostos, como o mesmo nome já diz, ele é imposto. Nós precisamos pagar, tá? Mesmo eu não fazendo nada, eu comprei um veículo, nunca usei o meu veículo. Porém, eu vou ter que pagar os impostos, tá? Eu tenho uma casa, mas nunca morei na casa, vou ter que pagar os impostos. Eu recebi 170 mil reais por ano. Então, você vai ter que pagar o imposto de renda, tá? Porque você atingiu o limite lá de faturamento anual. Então, isso é imposto, tá? Nós somos obrigados a pagar aquilo lá. E lembrando sempre, tá, gente? Isso é muito importante de lembrar. O imposto, ele não tem contrapartida, tá? O que é contrapartida? Eu pago o imposto, eu pago o IPVA do carro lá que eu ando, porém o Estado ele não tem a contrapartida de devolver este IPVA na melhoria do asfalto da cidade. O Estado, a Prefeitura, ele pode gastar esse IPVA da forma que ele quiser. Se ele quiser pegar tudo que foi arrecadado de IPVA e colocar na educação, ele pode fazer isso. Então, não tem uma contrapartida, eu paguei IPVA e eu quero que este IPVA, né, retorne aqui para a melhoria, para tapar o buraco da rua da minha casa. A gente sempre escuta, né, as pessoas, de vez em quando a gente escuta as pessoas falando, mas eu pago IPVA todo ano, essas ruas todas cheias de buraco, né? Porque não tem contrapartida, né? O executivo, ele não é obrigado porque arrecadou tantos mil reais de IPVA, que vai executar em asfalto. Eu acho que era quando o Mauro Mendes era prefeito de Cuiabá, que ele fez lá uma promoção, né? Uma promoção, né? Foi assim, o bairro, né? A região que fosse feito análise, fosse levantada, a região que mais arrecadou, né? Que mais pagou IPTU, proporcionalmente falando, iria receber melhorias primeiro que outras regiões, né? Então, assim, aí teve bairros que recapearam o asfalto, né? Reformaram praças e assim sucessivamente. Então, não necessariamente porque eu pago o IPTU que tem que vir para a melhoria do meu bairro, né? Às vezes paguei IPTU, foi para manter a unidade básica de saúde lá sei lá, de um bairro distante aí, Três Barras, Osmar Cabral, Pedro 90, Tijucal, Pedregal, galera do UAU aí, tá? Então, não tem, toda vez que eu pago o imposto, não tem contrapartida. Por isso que a gente fica meio triste, né? A gente fala assim, nossa, mas eu pago tanto imposto e não vê retorno. A gente não vê retorno. Por isso, né? Porque às vezes o retorno vem de uma forma que a gente não consegue visualizar, né? A gente é acostumado a ser no visual, né? Se está construindo, se está abrindo buraco, a gente entende que a pessoa está trabalhando, né? E nós temos taxas. As taxas, ela já existe uma contrapartida. Então, se eu quiser fazer determinada coisa, eu preciso pagar uma determinada taxa. Então, se eu pago uma determinada taxa, então significa que eu espero uma contrapartida. Eu fui lá na SEMA e preciso furar um poço artesiano, né? Preciso furar um poço lá na minha residência. Então, se você quer furar um poço, você precisa ir lá na SEMA pedir autorização, outorga de uso de água lá, liberação para uso da água. Vai fazer a análise de quantas águas, qual é o metro cúbico de água que tem ali, enfim. Mas eu vou lá e vou pagar uma taxa, tá? Então, nisso existe uma contrapartida, tá?
Aí eu preciso pagar a taxa de vigilância sanitária. Então, beleza, eu paguei a taxa e a pessoa, né, o responsável da vigilância sanitária, ele vai até o estabelecimento, vai fazer análise, vai estudar para ver se está ok ou não, né? Então, quando eu pago uma taxa, significa que eu preciso ter uma contrapartida. Alguém está me oferecendo alguma coisa. A taxa de inscrição do vestibular, R$70 é a taxa de inscrição do vestibular. Beleza. Então, você pagou a taxa para que uma empresa ofereça para você as provas de vestibular ou as provas de concurso. Então, sempre tem uma contrapartida por trás das taxas. Ninguém vai pagar uma taxa, né, porque quer pagar. Ah, eu quero pagar uma taxa aí. Então, vou pagar. Não quero nada, não. Então, isso é taxa. Essa é a diferença. Do imposto, eu sou obrigado a pagar. Né? Não tem contrapartida, tá, gente? Já na taxa, eu só pago se eu quiser. E aí vai gerar uma contrapartida, tá? Então, se eu quiser fazer algum tipo de serviço, então eu preciso pagar a taxa. E essa taxa, né, como já foi falado, tem essa contrapartida. E nós temos contribuições de melhoria. Então, contribuições de melhoria quando se faz alguma benfeitoria no nosso bairro, na nossa rua, e os órgãos ele cobra por aquele serviço, tá? Ah, eu não sei se lá onde vocês moram tem praça, ou reformaram a praça, colocaram aquelas academias, né? Então, a prefeitura foi lá e reformou a praça. Eu falar lá do lugar onde eu moro, né, que tinha uma pracinha, tinha um terreno lá, e a prefeitura foi lá e construiu uma pracinha. Reformou a quadra, reformou a praça de alimentação, e tá lá a praça. Então, beleza, construiu a praça. Eu entendo que o meu imóvel, né, a minha casa, ela sofreu valorização, porque agora tem um lugar, né, um lugar bacana. A prefeitura, pensando nessa valorização imobiliária, ela pode cobrar uma taxa por isso. Ó, beleza, nós reformamos aqui a praça aqui do bairro Terra Nova e agora eu vou cobrar de vocês uma taxa simbólica. Então, a prefeitura ela pode fazer isso. Ah, foi construir o Parque da Família. Então, para aquele pessoal que vai se beneficiar, nós iremos comprar uma taxa, né, porque valorizou os imóveis ali. Ah, construiu o Parque das Águas. Então, o pessoal daquela região vai pagar uma taxa porque valorizou aquela região. Construiu o Parque das Nascentes, ali na Morada do Ouro. Então, as pessoas, né, que moram ali perto vai pagar uma taxa porque valorizou o lugar. Agora tem um monte de coisa lá, tem carrinho, tem lanche, enfim. Então, o governo ele pode cobrar esta taxa. Ah, eu tenho um poste bem em frente da minha casa e tem uma lâmpada lá. A lâmpada fica bem na minha frente, em frente da minha casa. Então, né, o governo ele pode cobrar uma taxa de, né, contribuições de melhoria. Aqui era só asfalto, agora eu asfaltei, então melhorou. Então, vamos cobrar uma taxa dos moradores. Então, isso é contribuição de melhoria. Eu só pago se tiver uma melhoria. É a mesma coisa para quem mora em condomínio, né? Assim, vamos fazer uma reforma. Então, cada um vai ter que pagar uma taxa extra para essa reforma. Porque o prédio vai ficar mais bonito, todos serão beneficiados, tá. Então, isso é contribuição de melhorias. Então, as receitas tributárias pode acontecer dessas três maneiras, tá? Impostos, quando nós somos obrigados a pagar. Taxas que eu só pago se eu solicitar determinado tipo de serviço. Aí gera uma contrapartida para mim, né? E contribuições de melhoria, tá? Contribuições de melhoria. Se tiver uma melhoria, construção de praça, asfalto da rua, iluminação pública, então aí eu posso cobrar. Não quer dizer que é obrigado a cobrar, tá, gente?
A prefeitura ela não é obrigada a cobrar, mas se ela quiser cobrar, ela pode cobrar, não tem problema nenhum. Então, essas são as receitas tributárias. Aí nós temos as receitas de contribuições, tá? Contribuições sociais e contribuições econômicas. Então, contribuições é quando alguém contribui, né? Quando alguém vai lá, não sei, fez uma doação. Desculpa, gente. Quando alguém vai lá, o Daniel foi lá e fez uma doação. Então, está contribuindo, né? Está tirando dinheiro, está contribuindo com o Estado, tá? Ou uma empresa social foi lá e fez alguma doação também, ou fez algum tipo de ação social. Então, isso são receitas de contribuições, tá? Pode ser da entidade pública, que são contribuições sociais, e contribuições econômicas, quando vem da iniciativa privada, tá? Aí nós temos as receitas patrimonial, mobiliárias, de valores mobiliários, concessões e permissões de uso. Então, receita patrimonial, gente, acontece quando a gente aluga um prédio do Estado. Como eu falei ali no início, a SEMA está construindo um prédio novo e vai desativar o prédio velho. Então, elas podem pôr para alugar aquele prédio, tá? Ela pode pôr esse prédio para alguém alugar. Eu quero montar minha empresa aqui neste prédio, porque ele é bacana, enfim. O Estado aluga, tá? E recebe por isso. Temos um exemplo aí, concessões e permissões. Receitas imobiliárias, tá? Valores imobiliários. Alguém aí de vocês, eu tenho certeza que todos vocês, né? Que são chique, bem, já foram no Hotel Águas Quentes? Quem já foi nas Águas Quentes? Eu. Hélida. Tá. Obrigado, Hélida. Então, o Hotel Águas Quentes. O Hotel Águas Quentes, né, o Hotel Fazenda das Águas Quentes, ele é um parque estadual, tá, gente? Ele é do Estado. É a SEMA que controla o Parque Estadual das Águas Quentes, né? Então, ele lá é uma reserva, é um parque estadual. E existe um hotel lá dentro. E este hotel, ele paga um aluguel, né, para o Estado. Ele paga um aluguel para a SEMA, para poder utilizar aquela área, tá? Então, isso é receita imobiliária, tá, gente? É lógico que o hotel foi lá e construiu, beleza, mas ele paga uma parte, né, como se fosse uma concessão aqui, de uso daquele parque, tá? É a mesma coisa. Aí nós vamos falar aqui sobre concessões e permissões, né? Alguém já foi no Parque Tianair? Sim. Então, o Parque Tianair, há algum tempo atrás, existia uma empresa que tomava conta daquele parque, né? Não sei qual era a empresa, e estava havendo muitas reclamações, porque o parque estava todo quebrado, enfim, né? Não estava sendo utilizado, os banheiros estavam sujos. Por quê? A prefeitura, ela fez uma concessão, ela concedeu aquele espaço para determinada empresa, para que determinada empresa cuidasse daquela região. Outros tipos de concessão, concessão de água e esgoto. Aqui em Cuiabá, nós temos concessão de água e esgoto? Temos? Sim. Temos, né, gente? Tem gente que fica assim... Então, nós temos a concessionária de água e esgoto aqui de Cuiabá. Então, ela é responsável pelo abastecimento de água, tá? Pela coleta seletiva de esgoto. Nós temos as concessões de estradas, tá? Temos concessões de portos, agora está tendo as concessões de aeroportos. Então, essas concessões, o governo ele concede esta área pública para que uma determinada empresa possa utilizar. O Estado foi lá e construiu a estrada, só que ela não está conseguindo manter aquela estrada em condições de uso, né? Então, falou assim, não, eu vou
fazer uma concessão para quem quiser pegar e tem que manter. Então, a empresa vai lá, né, vence a licitação, processo licitatório, e fica responsável pela preservação daquela área, né, para aquela estrada. Vai, lógico, vai cobrar os impostos, né, os impostos não, os pedágios, né? Então, isso é, né, uma contrapartida ali. Então, se você quer andar numa estrada aparentemente boa, você precisa pagar o pedágio, porque a estrada, ela é privada, né? Uma estrada privada. Aeroportos, né? Então, as maiorias dos aeroportos brasileiros estão privatizados, né? Sofreram concessões, né? Fizeram processo de concessão. Então, o governo vai lá e concede a uma determinada empresa a concessão de uso daquela área. A empresa, automaticamente, lógico, vai devolver, pagar um valor para utilizar aquela área lá. Tá? Então, isso isso é concessão. Tá? As empresas elas pagam um valor para poder utilizar um bem público que já está, tá? Que já está construído. Igual eu falei, foi lá construir o Parque Tianair, lindo, belo e maravilhoso. Então, a prefeitura, né, para tirar essa responsabilidade, uma responsabilidade a menos, falou assim, não, vou passar para uma empresa e a empresa ela vai administrar esse parque para mim. É lógico que precisa haver fiscalização, né? Então, a empresa não atendeu os requisitos, né? Então, foi tirada de fora. O Estado foi lá, Estado que eu digo a prefeitura, tá? Foi lá e cancelou o contrato e tomou para ele o parque, tá? E nós temos a permissão, tá? A permissão de uso é quando eu não sei se lá na empresa de vocês tem, né? Lanchonete, né? Vamos supor aí uma lanchonete. Lá na SEMA existia uma lanchonete. Existe um espaço para lanchonete lá na SEMA, né? Então, assim, a empresa que quiser, né, abre o processo licitatório, é lógico, e a empresa que quiser se candidata e, se vencer, vai utilizar aquele espaço da SEMA. Então, a SEMA ela vai permitir a utilização daquele espaço. Beleza, você vai utilizar um espaço nosso, mas você também terá que pagar um aluguel. Então, aí, a gente vê ali no Tribunal de Contas, tem um restaurante. Ali atrás da Cefaz tem um outro restaurante. Né? Então, isso tudo são espaços, né, que acontece a permissão de uso. Então, é permitido que aquela empresa opere lá. Ou então, eu quero construir uma barraca numa calçada. Eu não sei se ainda tem, não me recordo, faz muito tempo que eu não passo. Mas, antigamente, ali em frente ao Chopão, tinha uma banca de revista, né? Tinha uma banquinha de revista, muito, muito, muito antiga. Então, ela estava instalada bem na calçada, tá? Então, assim, a calçada, né, é uma área pública, então foi concedido, né, foi permitido que este cara desta banca ficasse trabalhando naquele espaço, tá? Mas é lógico, o que acontece? A gente instala os nossos estabelecimentos no meio da calçada e a gente começa a trabalhar. Alguns anos atrás, lá em frente ao Nick Beira-Rio, era uma bagunça que só lá. Carrinho de cachorro-quente nas calçadas, carrinho de cachorro-quente no meio da avenida, no canteiro central da avenida. Era carrinho, né, de tudo que era jeito lá, de vendedores. Professor, mas eles estão trabalhando. Sim, eles estão trabalhando, mas também estão atrapalhando. Porque você ia lá, os caras botavam cadeira na calçada, você tinha que andar lá na rua para não passar no meio das pessoas que estavam lanchando lá, né? Então, isso, né, você precisa de permissão. Os camelôs que ficavam ali na praça aqui de Cuiabá. Então, a prefeitura foi lá e não deixou mais, né? Não, vocês não vão ficar mais aqui, vocês não têm mais permissão para ficar aqui. Aí mandaram eles para outro lugar, e lá eles podem trabalhar e automaticamente pagar a taxa, né, para a prefeitura das barraquinhas, da infraestrutura que tem lá. Então, isso são permissões. Então quando se entra recursos referente, tá,
a esses tipos de modalidade, tá? Acontece essas receitas patrimoniais. Deixa eu só ver um negocinho aqui, peraí. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Imposto de renda. Deixa eu pegar aqui, peraí, que eu já mostro para vocês. 729, cadê o 729, gente? Demonstrativo aqui. Vou pegar aqui um valor aqui, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Estão acompanhando aí, gente? Não, agora tá. Agora tá, né? Então, aqui é só mostrar aqui para vocês as receitas que nós temos aqui. Então, nós temos aqui, bem aqui no código, bem no canto esquerdo aqui, tá? Código, aí 1, receitas correntes. Aí a primeira, receitas, impostos, taxas e contribuições de melhoria. Aí o que está dentro de impostos e taxas? Começamos com taxa, né? Taxas específicas do Estado, taxas de prestação de serviço, taxas, receita de serviços relativos a manejo florestal. Aí nós não temos impostos, tá? Porque a SEMA não é um órgão arrecadador de imposto. Aí nós temos receita patrimonial, tá? Que é isso que eu estava falando agora. Aí nós temos aqui arrendamento do complexo turístico das Águas Quentes. Arrendamento da área do órgão público estadual para exploração de atividade por terceiros, tá? Então, arrendamento do complexo turístico das Águas Quentes, aí tem a receita aqui, tá? Aí outros valores, juros e correção. Então, vem desta maneira, tá? Deixa eu ver aqui. Receitas de serviços administrativos comerciais, tá? Então, isso aqui são as receitas correntes, mas vou terminar aqui, tá? Receita agropecuária. Vou colocar para vocês aí. Gente, se estiver indo muito rápido, vocês falam, tá? Se quiser que seja mais específico, que às vezes a gente fala demais. Então, nós temos receitas agropecuárias, produção vegetal, produção animal e derivados, né? Professor, mas o Estado, ele tem produção vegetal, tem produção animal? Tem, tá? Porque nós temos aí a Empaer, né, que são empresas públicas que trabalham com isto, tá? Então, toda vez que... Ou também, tá, gente? Trabalho com, sei lá, extração oh, meu Deus do céu, de legumes em si, de soja, de milho, de grãos, né? Então, eu preciso pagar alguma taxa, né? Sobre algum imposto sobre circulação desses produtos, tá? A produzir tantas toneladas de soja. Então, para a produção de tantas toneladas, você vai pagar tantos reais. Aí eu tenho tantas cabeças de gado. Então, para tantas cabeças de gado, você irá pagar tantas quantias. Desse gado aí eu matei 30, desses 30 que eu matei, eu utilizei a pele para fazer outra coisa, peguei o leite para fazer outra coisa, e assim sucessivamente, né? Então, com essas atividades, nós iremos receber, né? O Estado vai receber por essas atividades, tá? Porque você vai fazer a declaração, tá? Vai fazer o ITR, né? Depois pode fazer aí o ITR, Imposto Territorial Rural, tá? Então, isso é agropecuária. Está ligado à área do agronegócio, né? Parece que vocês estão estudando contabilidade agropecuária, né? Então, essas receitas que envolvem atividade agropecuária. Receita industrial, extrativa mineral, transformação de construção. Então, receita industrial.
extração mineral. Então, toda vez que aparece uma mina, né? Então, o governo, toda vez que a gente acha alguma coisa no solo, tá, gente? Isso é muito importante, tá? Você está lá na casa de vocês e, de repente, você está fazendo um buraquinho, brincando com seu filho, e vai pregar, sei lá, uma madeira no chão, lá no quintal da sua casa. Então, vai fazer uns... E, de repente, sai petróleo de lá. Sei lá, você estava lá, colocando um pau lá para segurar uma ripa, para segurar a parede, né? E sai petróleo de lá de dentro, né? Daquele solo. Então, você fala, olha, estou rico, milionário, achei um negócio de petróleo, uma mina de petróleo aqui. Só que aí o governo vai lá e fala, não, 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 não. A partir de 5 palmos da terra, é uma terra do Estado. Você não tem direito a nada, tá? Então, o Estado, ele vai trabalhar na minha terra. O que eu posso fazer é vender a minha casa, né? Cobrar um royalties para ele poder explorar e assim sucessivamente. É igual quando aparecem essas minas no interior. Né? Aparece lá em Aripuanã, aparece em Pontes de Lacerda. Então, o Estado, né, o governo federal vai lá e manda tirar todo mundo. Por quê? Aquilo lá é uma terra da União. Tá? Estar lá debaixo da terra significa que é da União. Nós não temos direito de tirar nada de lá. Por isso que quando tem essas expulsões de mina, o cara foi preso com tantos quilos de ouro. Pô, você tem tantos quilos de ouro, então você precisa me mostrar a nota fiscal desse ouro. Ah, mas eu não tenho, eu peguei lá do quintal de casa. Então, você está pegando coisa que não é sua, né? Porque o ouro, se está lá na terra, tá? É da União. Uma coisa que acontece bastante, tá, gente? Que é uma discussão muito boa, é com relação ao petróleo, né? Aqui no Brasil, sinceramente falando, eu só conheço extração de petróleo aqui no Brasil em alto mar, né? Nos navios petroleiros, lá nas plataformas de petróleo. Então, tá lá em alto mar. Então, tá lá na cidade do Rio de Janeiro, a tantos mil quilômetros da costa, né? Existe um navio petroleiro, uma bacia, lá, uma plataforma de petróleo. Aí a pergunta é a seguinte: esse petróleo, ele é do Rio de Janeiro ou ele é do Brasil? Existe uma briga judicializada. Existe uma briga muito boa, né? Principalmente porque se cobra royalties da extração desses petróleos, né? Então, assim, o Estado que aparentemente produz, né? Ele recebe uma parte maior, mas ultimamente tem feito já uma distribuição desses royalties para equiparar, porque eles falam que esse petróleo ele não é do Estado, ele não é da cidade do Rio de Janeiro, né? Da cidade, sei lá, da onde, né? Estou falando Rio de Janeiro, que é o que vem na memória, né? Mas esse petróleo, ele é do país, né? Ele é de todo mundo. Não é porque está lá no Rio de Janeiro que, né, é do Rio de Janeiro. Existe uma briga, né, principalmente com os estados produtores, né, os estados onde são extraídos esses petróleos, né? Porque eles acham que é deles, né? Mas, né, outros falam, não, não é dele, tá só lá, mas, né, é do Brasil, enfim, né? É uma questão que precisa ser bem discutida, né? Então, extrativa mineral, transformação, construção, tá? Então, quando se constrói, paga lá a receita industrial. Receita de serviços, serviços comerciais, financeiros, administrativos, educacionais, de transporte, comunicações, de saúde, etc. Então, serviço de comunicações ou telecomunicações. Então, paga uma taxa. Eu preciso, principalmente eu falei ali anteriormente sobre concessão, né, concessões. Então, nós temos concessões também de televisão, né, de rádio e TV. Então,
E essas emissoras de rádio e televisão, eles precisam pagar por um serviço, né? Os serviços comerciais. Eu prestei um serviço em si, né? Sou um prestador de serviço, eu preciso pagar o ISS, né? Tem os serviços financeiros, caso seja um caso aí, Banco do Brasil, né? Banco Caixa Econômica, que são as empresas públicas, né? Aí temos de transporte, você rodar aqui em Cuiabá, você paga a taxa, né? Quando o Uber chegou aqui em Cuiabá, deu uma briga enorme, porque o Uber não era taxado, né? Aí os taxistas achavam injusto, né? Eles pagarem tantos impostos, né? Tantas taxas. Aí o que a prefeitura fez, né? Através da Câmara, foi lá, votaram e falaram que o Uber precisava pagar esse serviço também, né? Precisava pagar esses impostos aí referente ao transporte, tá? Em vez de tirar essas taxas do taxista, aqui no Brasil a gente anda meio para trás, né? Então, os governantes, em vez de reduzir para a concorrência ser maior, não, eles preferem taxar para ficar mais caro. Fala assim, poxa, né, a gente não vai taxar a Uber, porém nós iremos retirar o valor que a gente cobra de vocês taxistas. Então aí ficaria um preço bom, né, um preço mais razoável, né, tanto para o taxista, e a concorrência para nós consumidores seria a melhor situação, né? Mas não, eles tributam e fica igual para igual, nós temos que pagar valor alto independente do serviço, né? Então, isso é receita de serviços, tá? Saúde, outros. Transferências correntes são quando acontece a transferência de um órgão para o outro, tá? De um estado para o outro, tá? Do estado para o município, tá? Da União para o estado, do estado para o município. Então, a gente sabe que vem vários recursos da União para o estado, né, para o município, vem vários recursos para o município, do estado, da União. Então, isso são transferências correntes, tá? São recursos, tá, gente? São recursos que vêm para manutenção da administração, tá? Então, toda vez que vem esses recursos, tá? Não só esses, mas essas receitas em si arrecadadas, elas servem para manutenção do órgão público, tá? Da secretaria, do executivo, tá? Da prefeitura. Então, essas transferências correntes é aquelas transferências que entram todo mês. Então, eu sei que todo mês, tá? Vai entrar um recurso lá, recurso de exploração do petróleo. Aqui no estado de Mato Grosso, a gente recebe recursos referente a recursos hídricos, né? Exploração de água. Essas empresas que que vendem água mineral, paga por isso. Nós temos recursos de extração mineral, que são as mineradoras paga. E nós temos recursos referente ao petróleo. Então, essas empresas que fazem a exploração de petróleo, né, elas pagam uma taxa aí um royalties, né? E a gente aqui no estado, a gente também recebe esses royalties, tá? E outras receitas correntes, que são aquelas que não estão elencadas lá em cima, a gente classifica ali. Multas, juros de mora, indenizações e restituições da dívida, ativo e outras receitas diversas. Cobrei os juros lá, sei lá, apareceu uns juros. Então, multas e juros de mora, indenizações e restituições. Então, o Estado foi lá e pagou uma fatura maior, né? Tirei o relatório, fiz o cálculo errado e paguei a mais. Então, eu vou lá e vou solicitar a restituição. Então, aí, quando eu receber, vai entrar como outras receitas correntes. Alguma dúvida, gente?
Com relação à receita tributária, receita agropecuária, patrimonial, de serviços, industrial, alguma dúvida de contribuições? Essa última que o senhor falou, você pode falar novamente? Outras receitas? Isso. Não, outras receitas é o que não está elencado lá em cima, né? Das outras anteriores. Aí tem alguns exemplos: multas e juros de mora. Então, eu fiz o empréstimo, né? Concedi um empréstimo para alguém e automaticamente eu vou cobrar juros e multas, né? Já está lá no contrato. Então, se essa pessoa atrasar o pagamento, provavelmente, né, eu terei que pagar multa e juros. Então, o Estado ele vai receber por aquilo lá. Ah, fiz um empréstimo lá no Banco do Brasil. Fiz um empréstimo, atrasei o pagamento. Então, se você atrasou o pagamento, automaticamente o Banco do Brasil ele vai cobrar multas e vai cobrar juros de você. Aí, essa multa e esses juros, tá, vai entrar como outras receitas correntes. Entendi. E é muito importante, tá, gente? Uma coisa com relação à classificação, nós vamos ver para frente. Quando a gente paga lá, pega o nosso boleto, vem lá, valor principal, sei lá, desconto, multa e juros. Então, são 3, 4 quadradinhos, né? Do valor principal, do desconto, multas e juros. Quando se faz essa arrecadação com multas e juros, vai vir um valorzinho lá de multas e vai vir outro valor de juros. E esses lançamentos, eles precisam ser feitos separados. Um lançamento para multa e um lançamento para juros. E o lançamento do principal. Não achem que era R$1.000, cobrou R$500 de juros, mais R$500 de multa. Então, eu vou pagar R$2.000. Então, receita tributária, R$2.000. Não. Vai ser receita tributária, R$1.000. Multa, R$500. Juros, R$500. Tudo sempre bem discriminado. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Não, Só na prova? só. Ih, coisa boa, hein, rapaz? Ai. Na hora do trabalho. Hã? Na hora de fazer o trabalho. Na hora de fazer, não, o trabalho tá mamão com açúcar, o trabalho. E aí, falar em trabalho, Andressa, você quer que exclui seu trabalho lá? Você já postou ele? Oi, É? Hã? Eu postei o certo, é porque assim, eu fui tentar salvar, porque eu tava fazendo, depois que a gente viu, o Anderson também me avisou que tava faltando compras, né? Aí eu peguei, eu ia salvar o meu computador, mas eu acabei mandando sem querer pra lá. Pois é, eu vi, eu tava corrigindo o trabalho, eu vi que você já havia postado, eu tava assim, nossa, ela conseguiu fazer sem compras, rapaz. Não, foi... Mágica ela. Professor, eu cliquei para abrir o arquivo, para tentar baixar, né? E aí o nome já ficou salvo também lá, como se tivesse, sei lá, enviado. Só que aí eu fiz download e depois na hora de enviar, unificou tudo, aí ficou só um lançamento, né? Só um lançamento. Eu não sei, sinceramente, eu não sei como que tá ainda essa situação. Já aparece Mas, todo mundo. o arquivo certo meu é o que tá a avaliação parcial Andressa da Silva. O que tá quase pronto é o que eu mandei errado, tá? Deixa eu fazer uma pergunta indiscreta. Teve alguém que baixou aí só trocou o nome, só, gente? Porque tem muitos aí, você poderia pegar o trabalho da Andressa, né, e baixar lá. Tem alguém que fez isso? Da Andressa não dá para pegar, não. A gente não quer tirar 0. Confia não, né? Não, é porque, tá, gente? Porque se eu tô fazendo assim, não tô falando nada, não. Não aconteceu com vocês, tá? Não tô também não corrigi nenhum trabalho, né? Mas que pode, pelo que eu tô vendo aqui, o que acontece, né? Fiquei sabendo que pegaram o meu trabalho, o trabalho não, né? A avaliação e responderam em cima e mandaram, né? Então, corre o risco, né, de uma pessoa baixar, só trocar o nome lá
e não trocar lá trabalho avaliativo da Andressa. Então, vai aparecer a Andressa, mas quando eu for baixar, vai aparecer o da Cinelma. Só um exemplo, tá? Então, caso, né, tem que tomar cuidado para alterar pelo menos o nome da postagem lá também, tá, gente? Professor, na verdade, o correto seria não abrir o arquivo, né? Mas qualquer um pode, se quiser, colar. Tipo assim, só abre o arquivo, abre lá sem baixar e vai copiando. É copiando, sim, lógico. Mas eu não sabia dessa situação também, não. Mas vamos lá, a gente vai aprendendo aí com as coisas. Então, falamos sobre receitas correntes. Então, receitas correntes, tá, gente? São essas receitas que entram todos os dias nos cofres do Estado, tá? Todo dia tem uma receita de serviço, receita patrimonial, tá? Não todo dia, mas talvez todo mês, de 15 em 15 dias, tá? De 2 em 2 meses, mas aparece essa receita, né? Aí, só uma observação. O superávit do orçamento corrente, a diferença positiva entre a receita corrente e a despesa corrente, destina-se exclusivamente ao financiamento da despesa de capital, não constituindo item da receita orçamentária. O que ele quer dizer? Então, eu peguei lá o meu orçamento, né? E vi lá, arrecadado, né? Orçado, arrecadado. Então, estava orçado R$1.000, arrecadei 2.000. Estava fixado R$1.000 e executei R$1.000 de despesa, né? De despesa. Então, logo, eu tenho um superávit corrente aí, tá? De R$1.000, porque eu arrecadei 2.000 e apenas estou executando R$1.000. Então, este superávit orçamentário, ele serve para fazer, tá, despesa de capital. Isso significa investir em infraestrutura, comprar materiais permanentes, tá? Eu só posso fazer, vou apurar o superávit orçamentário corrente se for positivo, né? Se eu tiver um superávit, logo eu vou investir em despesa de capital. Não posso pagar outras dívidas, tá? Referente a pagamento de água, de luz, essas coisas, tá? Porque ele é exclusivamente para despesa de capital. Aí aqui nós temos receita de capital. Operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferência de capital e outras receitas. Então, nós temos 5 receitas de capital: operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferência de capital e outras receitas de capital. O que vem a ser operações de crédito, gente? Alguém se lembra o que é a operação de crédito? Alguém se lembra? Já falei aqui, operações de crédito. Não? Quem responder vai ganhar um ponto. Correto, lógico. Maria, e nem assim. Operações de crédito, gente, são os empréstimos que a administração pública faz, tá? Vou pegar um empréstimo lá com FMI, vou pegar um empréstimo com Banco Mundial, Banco Internacional, vou pegar um empréstimo, sei lá, com outras instituições, tanto no Brasil quanto no exterior. Então, isso é operações de crédito. Quando se faz o empréstimo, tá? Ou financiamento. Costuma acontecer mais com empréstimos, né? Vira e mexe a gente escuta, o Mauro Mendes pretende pegar tantos milhões de emprestado, tantos milhões. O Emanuel Pinheiro quer fazer um empréstimo, né? Então, isso é operações de crédito. Por que operações de crédito? Porque quando se faz o empréstimo, né, automaticamente gera um crédito ali para a prefeitura, né? Uma sobra de caixa. Então, isso dá capital de giro para
para os órgãos públicos, tá? Para o ente. Então, operações de crédito nada mais é que empréstimos ou financiamentos, tá? Pode ser de forma interna ou de forma externa, ou seja, dentro do Brasil e fora do Brasil, tá? Pode ser interna ou externa, dentro de Mato Grosso ou fora de Mato Grosso, dentro de Cuiabá ou fora de Cuiabá, tá? Então, isso é operação de crédito. Alienação de bens, vendas de bens patrimoniais móveis ou imóveis, conversão de bens e valores em moeda corrente. Então, alienação de bens nada mais é do que a venda desses bens, tá? Aquele prédio da SEMA, nós vamos mudar, então eu vou vendê-lo, tá? Então, se eu vender esses bens, logo vai ser uma receita de capital. Notem aí, tá, gente, que operações de crédito, voltando aqui rapidinho, operações de crédito, não é uma receita, tá, que vai acontecer todos os anos. Então, pode acontecer e pode nunca acontecer em uma administração, tá? Eu trabalhei aí, fui prefeito, governador do estado durante 8 anos. Nunca fiz uma operação de crédito. Então, se você nunca fez, provavelmente não vai ter operações de crédito. E essas operações de créditos, tá, são a longo prazo, tá? São, no caso, a gente chama de permanente, né? Aquelas receitas permanentes. Então, operações de crédito são a longo prazo, tá? Alienação de bens, vendas de bens patrimoniais, porque a gente não consegue vender os nossos bens fáceis, né? Se eu botar o meu relógio, o meu computador para vender, computador técnico pode ser, mas se eu tentar vender o meu veículo, o meu carro, provavelmente vai demorar um pouco, né? Então, aí eu vou vender o meu carro, né? Que era um carro que não estava destinado a vendas, né? Era apenas para trabalho. Então, aí vai entrar alienação de bens. Então, o Estado, ele está lá. Tem um monte de carro da saúde que está sucateado, não tem como mais andar. Então, vamos fazer leilão. Então, se fizer leilão e arrecadar, alienação de bens. Amortização de empréstimos é quando a pessoa vai até você e pega este empréstimo, tá? Isso é a amortização de empréstimo. Então, eu fui lá no Banco do Brasil e peguei 10 mil reais emprestado. Então, todo mês eu estou pagando uma certa quantia. E essa certa quantia que cai nos cofres do Estado é considerado a amortização de empréstimo, porque a pessoa ela está amortizando, ela está pagando. Então, toda vez que eu pago o empréstimo, eu estou amortizando a minha dívida. Transferência de capital, recebido de outras entidades, a mesma coisa, né? Só que aqui, né, lá em transferências correntes, acontece com dinheiro para você utilizar na manutenção do dia a dia ali da sua secretaria, do seu órgão na qual você trabalha. Já a transferência de capital acontece com transferências de bens materiais, tá? Mato Grosso 100% equipado. Então, o Blário foi lá e comprou um monte de caminhonetes para distribuir para as prefeituras. A SEMA foi lá e comprou 41 caminhonetes para distribuir para as prefeituras, para as unidades regionais. Que mais? Aqui, posso receber dinheiro privado também. O cara foi lá, ganhou na Mega Sena. Eu não sei mais o que eu faço com esses 30 milhões aqui. Vou doar para a igreja. Então, ele vai lá e doa para a igreja, tá? Então, isso é transferência de capital. Ou se transfere os bens, as máquinas, né, os permanentes, veículos, nós tivemos a compra de ambulância, nós tivemos as compras do maquinário de 100%, Mato Grosso 100% equipado, né? Que mais? Nós temos recebimento de empresas privadas, tá? O que não pode é você ficar pedindo, né, essas coisas de outras pessoas, né? Então, o dinheiro ele vai entrar tranquilamente. E outras receitas são receitas não classificadas acima.
Alguma dúvida, gente? Não? Volta lá só um pouquinho, por favor. Voltar? Aqui, fala. Eu fiquei em dúvida com a questão da amortização de empréstimos. Nesse caso aí, a receita do Estado. É quando o Estado paga... Não, quando o Estado recebe. Quando o Estado, vamos supor que você foi lá no Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil, né, é uma empresa de sociedade de economia mista. Então, o Estado manda e pode ser de particulares. Então, eu vou lá, peguei um empréstimo no Banco do Brasil e no mês seguinte eu começo a pagar este empréstimo. Então, toda vez que eu pagar este empréstimo, a parcela desse empréstimo, né, vai acontecer essa receita de amortização de empréstimo. Ah, eu precisei de um crédito para minha empresa, então eu fui lá no MT Fomento e peguei o empréstimo para minha empresa, para manter a minha empresa de pé, dar um jeito. Então, quando eu começar a pagar, este empréstimo vai aparecer lá no balanço do Estado como amortização de empréstimo. Porque eu peguei o empréstimo e eu estou amortizando. Então, significa que você está amortizando o empréstimo que você fez. Você está pagando. É quando o banco recebe do cliente estes empréstimos que foram concedidos. Tá? Isso sempre lembrando, tá, que são das empresas públicas, tá? Acontece dessa forma aí. Tudo bem? Ok. Sim? Sim, ok. Só deixa eu pegar um copinho d'água aqui. Eu esqueci minha garrafinha. Só um instantezinho, por gentileza. Vamos lá, gente. Voltei. Desculpa aí, isso aqui. Então, aí nós temos aí só uma tabelinha para reforçar. Receita corrente, receita tributária, contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes. Receita de capital, operações de crédito, que são os empréstimos que a administração pública faz, alienação de bens quando ela vende um bem dela, tá? Um bem patrimonial, um veículo, tá? Um prédio público, quando ela vende sistemas também, tá? A amortização de empréstimo, quando ela recebe empréstimos de outros, tá? Quando ela recebe empréstimos de outro. O governo federal vai liberar empréstimo para os municípios combater a Covid, tá? R$ 1 milhão. O prazo para pagamento, para começar o pagamento, é a partir do ano que vem, né? Dá uma carência do ano que vem. Então, a partir do momento que o governo federal comece a receber a parcela desses empréstimos, aí está acontecendo a amortização de empréstimo. Transferência de capital... Tá na segunda coluna aí a receita de capital, né? Opa, verdade. Receita de capital, desculpa. Obrigado. Aqui é capital. Eu copiei dali, passei para cá, aí não reparei. Pronto, receita de capital. Então, operações de crédito, amortização de empréstimo, quando recebe empréstimo, tá? Quando transferência de capital, quando você recebe capital, tá? Recebi a ambulância do legislativo, enfim, recebi tratores, máquinas pesadas, e outra receita de capital que não se enquadre ali em cima, tá? Dúvidas? Então, isso é receita orçamentária.
Então, forçando aí, lembrando para vocês que receita orçamentária são as receitas que estão previstas no orçamento. Tá? Se está no orçamento, são receitas orçamentárias. E foram aqui que nós vimos anteriormente. E nós temos as receitas extra-orçamentária. São aquelas que não está prevista no orçamento, tá? Que são calção, fianças, consignações, pagamentos de taxa maior. O slide não está aparecendo não, tá? Não está aparecendo para ninguém? Ah, é porque eu tirei aqui para corrigir, esqueci de passar, foi mal. Pronto agora? Beleza. Então, como eu estava falando, receita extra-orçamentária, elas não estão previstas no orçamento, tá, gente? Não aparece no momento nenhum no orçamento quanto que vai se arrecadar de calção, quanto que se vai se arrecadar de fianças, de seguro garantia, de consignações, né, que desconto do salário dos funcionários, pagamentos de taxa maior que entrou. A taxa era para pagar R$1.000 de imposto de renda e eu paguei R$2.000. Então, eu paguei R$1.000 a mais. Então, esses R$1.000 a mais que eu paguei não estava previsto para entrar. De alguma forma ou de outra, vai ter que me devolver, né? Então, por isso que é extra-orçamentária. Não passa pelo orçamento, tá, gente? Essa receita, ela não passa pelo orçamento. Então, aqui, os ingressos extra-orçamentário. Não altera o patrimônio líquido. Por que que não altera? Porque a partir do momento que eu recebo, tá, gente? A partir do momento que você recebe uma receita extra-orçamentária, vai gerar contrapartida lá no passivo. Por quê? Vocês sabem o que é calção, gente? Não é bermuda não, tá, gente? Vocês sabem o que é calção? Uma garantia? Calção é uma garantia, né? Então, essa garantia significa que, bom, eu vou alugar uma casa, então vou dar um calção, vou dar uma garantia, né? Para caso você destrua a casa, né? Eu tenho esse dinheiro para bater. Mas caso contrário, se você deixar a casa nas condições que você pegou, nós vamos devolver o seu calção, né? Essa garantia. Então, assim, você paga a garantia, você dá a garantia. Então, o cara recebeu a garantia. Automaticamente, vai gerar uma contrapartida, vai gerar uma obrigação. Qual que é a obrigação? De devolver esta garantia para o dono dela. Na SEMA, a gente trabalha com garantia. Então, todos os contratos que se faz lá falando da SEMA, né, acredito eu que no Estado em geral, se faz contrato, se assinou contrato, você precisa pagar uma garantia. Ou você faz calção, ou você faz fiança, ou você faz apólice de seguro, né? O que é essa garantia? Se porventura a empresa ela deixar de cumprir o contrato, nós vamos lá nessa garantia e confiscamos este valor. Mas se a empresa ela faz a execução do contrato direitinho, conforme está estabelecido no contrato, quando chegar o fim do contrato, nós somos obrigados a devolver esse calção. Nós somos obrigados a devolver esta garantia. Então, recebemos o calção, a Daniel assinou o contrato com o Estado e ele depositou R$100 na conta calção. Então, foi feito registro de R$100. Automaticamente, no balanço do Estado, vai estar lá uma conta lá extra-orçamentária de calção, porque eu vou precisar devolver para o Daniel esse calção, tá? Consignações. Então, desconta dos nossos salários as consignações. Então, o Daniel fez um empréstimo lá no Banco do Brasil, então descontou R$100 da conta do Daniel. Então, se você descontou R$100 da conta do Daniel, automaticamente vai gerar uma obrigação para quem?
Vai gerar uma obrigação lá para o Banco do Brasil. Significa que eu preciso pagar o Banco do Brasil. Porque eu tirei do Daniel, tá? Eu tirei do Daniel e eu preciso passar para o Banco do Brasil. Então, já gera uma contrapartida, tá, gente? Por isso, tá, que é diferente da receita orçamentária. A receita orçamentária não tem contrapartida. Já a receita extra orçamentária, ela tem contrapartida. Pagamento de taxas a maior. Se vocês pagam uma taxa maior, automaticamente vocês irão solicitar o reembolso, né? Ou vocês vão deixar a taxa lá com o órgão. A taxa lá que eu paguei paguei R$1.000, mas era só R$100. Na SEMA acontece também bastante. O cara paga a taxa errada e solicita o ressarcimento dessa taxa, tá? Então, se pagou a mais, né, nós temos a obrigação de devolver esta taxa para ele. Então, já gerou uma contrapartida. O Daniel pagou a mais do imposto de renda. Então, nós temos a obrigação de pagar para o Daniel, devolver para o Daniel essa quantia a mais. Salários não reclamados. Acontece bastante também. Você vai lá e recebe o seu salário. Então, o seu salário, a previsão de você receber era de R$2.000. Aí você recebeu R$1.500. Então, o que aconteceu? O Estado ficou com R$500. O Estado teve uma receita extra orçamentária, porque deixou de desembolsar R$500. Mas é lógico, né, que vai gerar uma contrapartida para o Daniel. Por quê? Eu vou precisar pagar essa diferença no próximo mês, ou daqui a 2 dias, daqui a 10 dias, ou quando o Daniel se manifestar. Porque dependendo da situação, o Estado só vai pagar se a gente se manifestar, né? Então, toda vez que gerar uma receita extra orçamentária, vai vir junto uma despesa extra orçamentária. Então, receita extra orçamentária paga despesa extra orçamentária. Receitas correntes paga despesa corrente. Receita de capital paga despesa de capital. Tudo bem, gente? Aí, ali, ingressos extra-orçamentários não altera a situação patrimonial, porque vai gerar uma contrapartida de igual valor, então eu não vou ganhar e nem vou perder. São oriundos de fatos permutativos, como já falei. Vai entrar de calção no meu caixa R$1.000, porém vai gerar uma obrigação de R$1.000. Então, isso é fato permutativo, tá? O débito e o crédito vai valer, tá? Vai se equiparar ali naquele momento. Geram despesas extra-orçamentárias e não são considerados uma receita, tá? Assim, não é considerado uma receita, porém não passa pelo orçamento, tá, gente? E assim, a gente não pode fazer planos com essa receita, tá? Entrou aqui, eu tenho 5 milhões na conta calção. Então, vamos gastar esses 5 milhões, vamos pagar salário de funcionários, vamos comprar computadores, vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa. Não, eu não posso fazer isso, tá? Se esses 5 milhões está lá na conta, porque outras pessoas depositaram 5 milhões. Então, significa que eu preciso devolver esses 5 milhões para essas pessoas, tá? Aí, esse não são receita, ele fala dessa maneira, tá? Que eu não posso fazer planos com receitas extra-orçamentárias. Dúvidas? Nenhuma, gente? Não. Rapaz. Aí nós temos, né, ingressos de recursos financeiros, ingressos orçamentários e extra-orçamentários. Então, ingressos orçamentários. Registros como receita orçamentária corrente ou de capital, está lá no orçamento. Financia as despesas orçamentárias. Então, com receita orçamentária, eu pago as despesas orçamentárias. Geram desembolsos orçamentários, né? São os pagamentos. Passam pelos estágios, que nós vamos ver lá para frente.
seguem a classificação econômica institucional, nós iremos ver também. Tem caráter permanente, tá? Permanente que ele fala sempre vai ter, tá? Sempre vai ter, permanentemente vai ter essas receitas correntes, tá? Essas receitas orçamentárias. E são receitas que pertencem ao Estado. Já os ingressos extra-orçamentários, registro como passivo financeiro. Por que eu registro como passivo? Porque eu vou ter que devolver aquele calção lá. Por isso que ele é registrado no passivo financeiro, tá? Se entra uma receita orçamentária, automaticamente eu preciso devolver este recurso. Não financia nenhum tipo de despesa. Essas receitas extra-orçamentárias serve exclusivamente, tá? Serve exclusivamente para devolver para quem depositou. Então, se o Daniel depositou um calção de 5 milhões, esses 5 milhões que está lá serve para financiar o Daniel que depositou os 5 milhões. Então, eu vou devolver esses 5 milhões. Não vou fazer nada com esse recurso. Geram desembolsos extra-orçamentários, como eu já falei. Não passa pelos estágios da receita. Seguem a classificação contábil e não a classificação econômica. Tem caráter temporário e pertence a terceiros. Tá? Caráter temporário por quê? Quando encerrar o meu contrato, eu vou devolver esse calção, vou devolver essa fiança. Tá? Quando chegar o dia de pagamento das consignações, então o Estado vai lá e vai pagar essas consignações. Não se pode, tá, gente, ficar com consignações paradas de um mês para o outro. Porque você tirou o dinheiro do seu funcionário, porque ele pegou um empréstimo lá na fonte, né? Então, você deixou de pagar ele uma certa quantia, então o correto é você já depois passar para o banco específico, né? Que ele pegou o empréstimo. E pertencem a terceiros. Então, todo mundo que pagar calção, esse recurso que vai estar lá é para essas pessoas que pagaram calção. Dúvida, gente? Já estão cansados, já? Tá Vamos aí, né? Hã? Vamos indo aí. Vamos indo aí, né? Que muito bom, muito bom. Aí só mais um quadro para reforçar, né? Orçamentárias, ações, receitas tributárias, serviços, contribuições sociais, receita de juros, as receitas de capital, que são as receitas orçamentárias, operações de crédito, amortização de empréstimo, receita de alienação de bens. E extra-orçamentário, depósito de terceiros, né? Calção em dinheiro, retenções a pagar. Sim. Salários não reclamados. Hã? Salários não reclamados é se porventura você receber a menor esse mês. Então, se você recebe a menor, vai ficar um saldo positivo lá nos cofres do Estado, né? Ou do lugar. Aí, se você não for reclamar, né? Você não vai receber. Então, aí fica com esse valor a mais lá. Tá? Então, salários reclamados é isso. Lá no meu olerite, como eu falei, está constando lá R$2.000, mas me pagaram 1.500. Então, eu deixei de receber R$500, logo, né, o Estado, a Prefeitura, a União, ficou com R$500 meu, e isso para eles é esse orçamentário, que não era para estar aquele valor ali. Tá? Isso são salários não reclamados. Recebimento de depósito não identificado. Costuma acontecer, tá, gente? De pessoas depositarem dinheiro na conta do Estado e depositar. Não sei se erra, né, mas costuma acontecer bastante. Dúvidas com relação à receita orçamentária e receita extra-orçamentária? Não. Então, fala para mim aí o que é receita orçamentária, quais são elas e o que são receitas extra-orçamentárias.
Receitas orçamentárias são aquelas que já são previstas dentro do orçamento anual. E Receita elas são... corrente. Receita Que é corrente. receita... Receita corrente são receitas... Peraí. Que pagam diariamente, entre taxas, impostos, coisas que não mexem no meu passivo, que não precisam de contrapartida no meu passivo, só entra nos cofres públicos. E receita de capital são aquelas que vêm por meio da legislação, né, como leilões, coisas também que não mexem no meu passivo, não precisam de contrapartidas. Só que essas vêm por meio de legislação. Tá. As receitas de capital, tá, gente? São aquelas receitas a longo prazo, na maioria das vezes, tá? Que a gente fala de dívida permanente ou de receita, né? São aquelas a longo prazo, porque se eu fizer uma operação de crédito, se eu fizer um empréstimo, eu vou demorar para começar a pagar, tá? Ou quando acontece com as vendas dos nossos bens permanentes, tá? Então, Os leilões, o senhor citou? Oi? Os leilões, o senhor citou. Então, os leilões são essas alienações de bens, né? Quando se faz a venda do bem público. Então, assim, não é todo ano que tem leilão. Então, para se fazer um leilão, você precisa fazer um estudo para ver se esse bem tem condições ou não de ser utilizado, né? Ah, não tem mais condições. Então, aí vai para estudo, vai para perícia, né? Você precisa mandar para aprovação. Então, tem todo um trabalho burocrático. Não é só assim, hoje eu vou leiloar esse carro aqui. Né? Não é assim. Então, você tem todo um estudo, todo um aparato, você precisa fazer uma legislação, você precisa colocar um edital com os veículos, né? Com quais são os prédios que irão a leilão, a descrição de cada um. Esses leilões, tá aí em alienação de bens, tá? Não acontece só com leilão, tá, gente? É lógico que na maioria das vezes o governo ele vai fazer leilão porque no leilão quem dá mais leva, né? Então, acontece mais com leilões, né? Mas suponhamos que eu quero chegar agora e quero comprar a Secretaria de Segurança Pública, o prédio da Secretaria de Segurança Pública. Então, aí o governador mora fala, vou vender para você, você é legal, gostei de você, então vou vender. Então, ele pode vender para mim, aí vai acontecer a alienação de bens, tá? Mas não é da forma mais correta, porque aí os caras podem falar, mas teve direcionamento, também queria comprar esse prédio, ia dar uma proposta maior, e o cara vendeu já direto para o Daniel, e assim vai, né? Então, acontece mais em leilões, tá? Beleza? Beleza. Agora, e receita extra-orçamentária, o que é? São receitas não previstas, né? E elas não alteram também o PL. Elas não alteram o PL. Tá. Então, vamos lá. Agora nós vamos falar de fatos, né? Bem pouquinho, mas vamos falar aqui. Receitas efetivas e não efetivas, né? Receitas efetivas são aquelas receitas que alteram a situação patrimonial da empresa, que, no caso, são as receitas orçamentárias, né? Então, as receitas orçamentárias, como nós já falamos e a Andressa falou, ela não gera contrapartida no meu passivo. Então, eu só vou arrecadar. Imagine só, eu lanço lá os impostos e arrecado, e não gasto um centavo, né? Não tive nenhuma obrigação. Automaticamente, né? Eu vou ter um superávit, eu vou ter um lucro, tá? Então, as receitas orçamentárias, elas são efetivas. São as receitas que alteram o patrimônio líquido, tá? São receitas que vai aumentar o meu patrimônio líquido. Então, as receitas efetivas, elas alteram o patrimônio líquido da instituição, tá? Que são as receitas correntes, tá? Desculpe, são as receitas orçamentárias. As receitas orçamentárias, elas são efetivas, porque não precisa de contrapartida, tá?
principalmente, tá, as receitas correntes. Tá? As receitas correntes. Por quê? Aqui embaixo nós já temos aqui as não efetivas, né? Quando se faz uma operação de crédito, quando se faz um empréstimo, automaticamente eu vou precisar pagar este empréstimo. Então, vai gerar uma contrapartida lá para mim, né? Peguei um empréstimo lá no FMI. Então, logo daqui a, sei lá, 2 anos, eu vou ter que pagar este FMI, tá? Esse fundo monetário. Então, aí não vai alterar a situação patrimonial da instituição. Então, receitas efetivas, tá? Eles aumentam a situação patrimonial da instituição, tá? São as receitas correntes. São as receitas correntes. Já as receitas não efetivas, ela não vai alterar a situação patrimonial. Que temos aí, como exemplo, operações de crédito. Então, se eu fizer um empréstimo, automaticamente eu vou ter que pagar este empréstimo. Então, vai gerar uma contrapartida. A amortização de empréstimo. Então, se eu estou recebendo, porque tem uma contrapartida já lançada anteriormente. Vou fazer alienação de bens. Então, se eu vender algum bem, eu estou fazendo uma contrapartida ali. Está saindo um veículo, né? E está aumentando o meu caixa, mas o valor vai permanecer igual, tá? Então, essas são situações, tá? Receitas, tipos de receitas efetivas e não efetivas. As receitas efetivas, ela aumenta a situação patrimonial da empresa, né, da instituição, ela vai aumentar o patrimônio líquido, que são as receitas correntes. Já as receitas de capital, ela não vai aumentar a situação patrimonial da empresa, que no caso seria uma receita não efetiva. Tudo bem, gente? Tudo. De boa. Nós temos as classificações da receita. Oi? Repetir? Isso, anote. Sim. Então, aqui, receitas efetivas. As receitas efetivas são as receitas, são os ingressos de recurso que vai aumentar a situação patrimonial da empresa, como você falou anteriormente. Receitas correntes, ela não tem contrapartida. Ela não tem contrapartida. Então, eu vou recebendo IPTU, vou recebendo IPVA, vou recebendo imposto de renda, vou recebendo taxa, tá? Vou recebendo. Automaticamente vai aumentar a situação patrimonial. Eu cheguei no mês de julho, eu arrecadei 10 milhões de reais referente às receitas correntes, impostos, taxas, patrimonial, agroindustrial, agropecuária, porém eu não gastei nada. Então, automaticamente a situação patrimonial da minha empresa, ela aumentou, porque eu só arrecadei e não gastei nada, tá? Então, essas são receitas efetivas. Já as receitas não efetivas são as receitas de capital. Por quê? Porque essas receitas de capital, elas geram uma contrapartida. Qual que é a contrapartida? Se você faz o empréstimo, automaticamente você precisa pagar o empréstimo. Daniel foi lá e pegou, Daniel como presidente, né, atual presidente do município, foi até o FMI e pegou 2 milhões emprestado. Então, se ele pegou 2 milhões emprestado, vai entrar 2 milhões de reais no caixa e vai gerar uma obrigação lá no passivo de 2 milhões de reais. Se eu tenho amortização de empréstimo, se eu estou recebendo empréstimo, isso significa que eu já tenho uma contrapartida ali, que é duplicatas a receber ou empréstimos a receber. Então, eu tenho lá 5 mil reais de empréstimos a receber. Aí chegou hoje, o cara me pagou 2.500. Então, vai reduzir 2.500 reais a conta em amortização de empréstimos e vai passar lá para os cofres, lá para o caixa da empresa, 2.500 reais. Tá? E ainda vai ficar faltando 2.500 reais referente à amortização de empréstimo que você tem para receber. Vou fazer um leilão.
Quem dá mais pelo meu... Ah, brincadeira, lembrei dessa música agora. Vou fazer um leilão. Então, vai sair um veículo, R$2.000 o veículo. E vai entrar no meu caixa R$2.000, né? Então, este é a contrapartida. Só que vocês precisam prestar bastante atenção, principalmente com relação ao leilão, tá? Por quê? Porque quando você faz um leilão, vou vender uma sucata lá, o veículo, lá, o carro tá arregaçado, não anda mais, não tem mais conserto. Então, eu vou leiloar esse veículo. Então, o valor do veículo, valor da carcaça, R$10.000. Então, quando se faz um leilão, a tendência é que a gente arrecade mais, né? Então, este valor arrecadado, a maior, tá? Ele é uma receita efetiva e o valor do bem é uma receita não efetiva. Tá? Então, aquilo que ultrapassar o valor do bem já vai se tornar efetiva. Estou leiloando meu computador, quero R$1.000 nele. Aí o Anderson dá 1.000, a Andressa dá 1.100, o Kleber 1.200, a Ellie dá 1.300 e a Fátima R$1.500. Então, eu vou vender o meu computador, lógico, para a Fátima, né? Então, eu vou vender para ela R$1.500, R$500 vai se tornar uma receita efetiva, porque ultrapassou o valor que eu queria, e R$1.000 vai ser uma receita não efetiva. Tudo bem? Oi, tudo bem. Aí nós temos as classificações. Classificado como natureza de receita, fonte e destinação de recurso, né, a fonte de recurso, e indicador de resultado primário. Então, a receita ela é classificada da seguinte maneira, tá, gente? Ela vem dessa forma que está aparecendo aqui, tá? 1.1.1.3.01.1.1. Categoria econômica, origem, espécie, desdobramento da receita e o tipo da receita. Vamos ver o que é isso. Aí nós temos aqui 1.000. Então, começou com 1. Começou com 1. O que é? Receita corrente. Então, categoria econômica, receita corrente. Tá? Categoria econômica, receita corrente. Então, se é uma receita corrente, começou com 1. Se começou com 1, né, o segundo dígito é 1, receita tributária. Então, essa é a origem. Então, 1.1.1, receita de impostos. Eu sei que é uma receita tributária e eu sei que é uma receita de impostos. Se fosse 2, seria taxas, receitas de taxas. Se fosse 3, receitas de contribuições de melhoria. Se fosse 2 aqui, seria receitas de contribuição. E assim sucessivamente, tá? Aí, sei que são impostos, e eu preciso saber que imposto que é. Que imposto que é? É o IPVA, é o IPTU, é o ITBI, é o ISS, enfim, não sei. Então, vamos lá. 1, que é a receita corrente, que é a categoria econômica. O segundo aqui, receita tributária. O terceiro, a origem. E aqui a rubrica imposto sobre patrimônio e renda. Então, isso significa que é imposto de renda. Imposto de renda, proventos de qualquer natureza. E é imposto de renda de pessoa física, alínea e subalínea. Então, vem classificado desta forma, tá, gente? A receita, vou colocar aqui para vocês. Então, vem classificada desta maneira aqui, ó. 1, tá vendo aqui? 1, começou com 1, então é uma receita corrente. 1.1, receita tributária, impostos, taxas ou contribuições de melhoria. 1.1.2, taxas. Se fosse ponto 1, seria impostos. Se fosse ponto 3, seria contribuições de melhoria. Então, o que nós arrecadamos de taxa aqui?
1.1.2.8, específicas do Estado, Distrito Federal e município. Aí já acrescentou o segundo aqui, 02, taxa de prestação de serviço. Já acrescentou o 9 aqui, prestação de serviço e outros. Já acrescentou outras prestações de serviço. Até chegar no último elemento aqui, no subelemento, que é receita de serviços relativo a reflorestamento. Então, eu só vou saber aqui que é reflorestamento, referente a manejo, cadastro de CCSEMA, licença simplificada e assim sucessivamente. Vamos ver outro aqui. 1, receita corrente. 3, receita patrimonial. 1.3.1, exploração do patrimônio do Estado. Aí aqui, aluguéis e arrendamentos. Aí esse 1, aluguéis e arrendamentos. Esse 1, aluguéis e arrendamentos. E até chegar na última classificação 13, arrendamento complexo turístico das águas quentes. Arrendamento do órgão público estadual, atividade de terceiros. No caso, essa daqui, essa natureza aqui, era referente à atividade da lanchonete que nós tínhamos na SEMA. Nós alugávamos uma parte lá para uma lanchonete. Tá? Aí, dentro de receita patrimonial, nós temos ponto 2, valores mobiliários. Juros. Tá? Aí, aplicação proveniente de recursos arrecadados. Tá? Aí, exploração de recursos. Aí, nós já vamos do 3, né, para o 6, receita de serviços. Receitas de serviços gerais. Vamos ver se nós temos. E assim sucessivamente, tá, gente? Aí a gente vai fazendo as classificações, tá? Se começa com 1, é receita corrente. Se começa com 2, aqui, receita de capital. 2. Receitas de capital, tá? Então, 2, receita de capital. 2.4, transferência de capital. Se fosse 2.1, seria operações de crédito. Se fosse 2.2, seria amortização de empréstimo. Se fosse 2.3, alienação de bens. 2.4, transferência de capital. 2.5, outras receitas de capital. Tá? E temos as contas redutoras aqui. Tá? Então, é dessa forma que vem as classificações da receita, tá, gente? Da despesa também é dessa forma, só que a despesa ainda é pior. Tá? Não que eu esteja assustando vocês, tá? Só estou sendo sincero. Deixa eu só mudar aqui a tela aqui, peraí. Alguma dúvida ali com relação ao que eu mostrei para vocês? Aí nós temos as classificações, né? Aí nós temos, novamente, um exemplo, tá? Aí, categoria econômica, receita corrente. Se começasse com 2, seria receita de capital. origem, impostos, taxas ou contribuições de melhoria. Então, eu já sei que é uma receita tributária, tá? Porque começa com 1. Se fosse com 2, uma receita de contribuição. Se fosse 3, receita patrimonial, e assim sucessivamente, né? Aí, espécie, impostos. Se fosse 2, seria taxa. Se fosse 3, contribuições de melhorias. O 3 ali, desdobramento para edificação, eu sei que é uma receita referente a imposto de renda. Eu sei que é o principal, tá? E aqui, o por último aqui, tá? É de pessoa física, poderia ser 2, pessoa jurídica, tá? Então, é classificado desta maneira a receita, tá? Então, na prova, vai cair dessa forma aqui para vocês. Classifique aqui, tá? E vocês vão classificando. Brincadeira. O que vocês precisam saber, principalmente, tá, gente, é sobre categoria econômica. O que é categoria econômica? Vocês precisarão falar se é uma receita corrente e se é uma receita de capital. Suponhamos, tá? Que eu coloque assim na prova. Só que em vez de começar com 1, eu começo com 2. Qual seria a categoria econômica?
Hein, gente? Capital. Receita de capital, tá? Então, categoria econômica, receita corrente e receita de capital, tá? Receita corrente começa com 1, receita de capital começa com 2. Aí só um exemplo aqui, tá? Origem, 1, tributária, 2, de contribuições, 3, de patrimonial, 4, agropecuária, 5, industrial, 6, receita de serviços, 7, receitas, transferências correntes e 8, outras receitas correntes. Aí temos, tá, 1, imposto, 2, taxa, 3, contribuições, 1, social, econômico, iluminação pública, imobiliárias, valores imobiliários. Então, nós começamos com receita corrente, 1.1.1. Então, eu sei que é uma receita corrente, uma receita tributária referente a impostos. 1.1.2 é uma receita corrente, tributária e é uma taxa. E assim sucessivamente. Aí vai os códigos, tá? Começa com 1.1.1.1 até 1.1.1.99999. Beleza? Essa categoria vai ser disponibilizada para a gente? Vai estar no material de vocês, tá? Tá bom? Alguma dúvida, gente? Não. Não, eu vou parar por aqui, tá? Porque depois nós temos um exercício aí. Aí na próxima aula a gente continua, tá? Com as etapas da receita e tem alguns exercícios. Eu vou postar já esses exercícios para vocês agora, esse material para vocês agora no portal. Aí vocês já podem irem respondendo lá. Aí na próxima aula a gente só corrige. Tudo bem? Tudo bem. Nenhuma dúvida, gente? Claro, dos exercícios. Os exercícios, né? Aí, na próxima aula, continuando com receita, tá? Eu vou acrescentar mais uns lançamentos aqui para fazer, para alguns slides, para fazer os lançamentos, tá? Para vocês olharem como que é feito os lançamentos. Mas, por enquanto, é só isso, tá? Boa noite a todos vocês. Boa noite. Bom descanso. Excelente semana a todos, tá? E a gente vai se ver na quinta, né? Não sei se vai ter aula na quinta, né? Senão eu já ia desejar boa Páscoa a vocês. Aí o ovo, só falar, tá? O chocolate que eu vou buscar rapidinho, tá, gente? Vou de máscara, não precisa nem descer do carro, vou lá, pego e... Tá? Só vocês avisarem que aí eu vou lá buscar o chocolate, tá? Ninguém fala nada. 4 pontos? Hã? 4 pontos? Ponto? Lógico. Ai, gente, espia só. É melhor deixar pra lá chocolate, né? Gente, boa noite, tá? Bom descanso. E até